Salve, minha rapaziada! Muito boa tarde! Que bom estar encontrando vocês aqui para trocar essa ideia com vocês. Um bom feriado a todos, dia 1º de maio, dia do trabalhador, onde a gente dá aquela descansada. Eu não, né? Porque eu tô trabalhando aqui para vocês. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer aqui hoje. Na verdade, o segundo, né? Porque eu já publiquei um vídeo aí mostrando um pouco da torcida, tudo mais, o que eu filmei por lá. A gente já começa falando aqui também sobre o jogo. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Eu vou fazer mais um vídeo, né? Vai ter, pelo menos além desse, mais uns 2 conteúdos aqui no canal Brown em Fogo, rapaziada. Hoje é dia de me conectar com vocês, de trocar aquela ideia. Cara, eu tô, assim, bem feliz até, cara, de estar trocando essa ideia com vocês, tá? E vamos pra cima. Botafogo vence o Flamengo, cara, por 3-2. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre isso, né? Pra falar justamente do quão importante e impactante é esse tipo de vitória, tá? O quão significativo, além da conta do que a gente pensa, beleza? Então, vamos lá. Tem informações, é um vídeo mais informativo nesse momento e até um pouco mais analítico, né? Visando algumas questões, né, envolvendo o jogo, mas enfim. Se inscreve aqui no canal Brown em Fogo, tá legal? A gente tá com quantos inscritos nesse momento, rapaziada? Cara, muito obrigado, né? Inclusive, agora com um pouco mais de calma, a gente bateu 90 mil inscritos aqui no canal Brown em Fogo e já estamos, desde ontem, nós batemos ontem os 90 mil inscritos. Exatamente meio-dia a gente chegou a 90 mil inscritos. 90.200 a gente está tendo nesse momento. A gente está com quase 90.300, a gente já está caminhando aí, né, para chegar perto dos 91 mil inscritos aqui no canal Brown em Fogo. Então se inscreve aí, cara. Você que chegou agora, me conheceu agora, me conhecia e, pô, por um motivo ficou puto com o Botafogo, parou de se inscrever e agora quer voltar. Cara, fique à vontade, beleza? Só se inscrever aqui e vamos pra cima. O negócio é o seguinte, vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá acontecendo. Primeiro de tudo, é importante a gente destacar, né, cara, a informação do bicho, né, que ela é muito legal. O bicho triplicado pelo John Textor, certo? Depois da vitória do Botafogo sobre o Flamengo. O que acontece? O Botafogo venceu por 2-0, né? Já era, né, uma informação de que o Botafogo ia dobrar o bicho. O Botafogo dobra o bicho, né, em partidas, digamos assim, mais importantes. Um clássico, uma partida decisiva. Não sei como é que vai ser, por exemplo, agora contra a LDU, né, que é importante ter esse norte, que é um jogo muito importante para que o Botafogo pegue a liderança e não largue essa liderança do Grupo A. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo entre Botafogo e LDU, que acontece na próxima quinta-feira. Mas da maneira que foi a vitória, o Botafogo vencendo, marcando 3 gols em cima do time do Flamengo, Botafogo com um homem a menos desde o início do segundo tempo, tomando o gol, depois fazendo o outro, mesmo com um jogador a menos, numa jogadaça do Tietchan. Então, com todo esse cenário de superação, houve o comunicado aos jogadores do Botafogo no vestiário que o bicho seria triplicado, certo? Então, o padrão do valor do bicho que o Botafogo ganha, né, que jogadores, que funcionários, que a comissão técnica geralmente ganha em relação a uma vitória normal, a uma classificação, o Botafogo triplicou esse valor, que eu particularmente não tenho informações de quanto que é, né, mas de qualquer maneira, mais que merecido, cara, para os padrões do que foi essa vitória do Botafogo de ontem. E falando sobre Botafogo e LDU, cara, eu aproveito já para divulgar aqui, cara, o preço, o valor dos ingressos. O Botafogo anunciou agora, portanto, a venda com o preço dos ingressos para Botafogo e LDU às 9 horas, às 21 horas, no dia 4 de maio de 2023, nessa próxima quinta-feira, no estádio Newton Santos. Setor leste inferior, para o plano glorioso e para o plano alvinegro, grátis. Todo mundo que tem pacote glorioso ou alvinegro, só fazer o check-in. Eu tenho, por exemplo, o plano alvinegro. O plano preto paga R$ 60,00 e o plano branco R$ 75,00. Superior, setor superior, tá até bem interessante, tá? O check-in para glorioso alvinegro gratuito, para o plano preto R$ 24,00, para o plano branco R$ 30,00. Pro setor oeste, né? Para quem gosta de oeste, né? Enfim, com família, com gente mais velha, que é natural que goste de ver um pouquinho mais sentado ali, tranquilo, sossegado, né? Planos glorioso e alvinegro, check-in grátis. Plano preto, R$ 80,00, plano branco, R$ 100,00. Né? E tem tribuna, tudo mais, né? Tem os pontos de venda também, de venda física, né? De hoje até quarta-feira, né? De 9 da manhã até as 17 horas, no estádio Newton Santos, na Bilheteria Oeste, ou em General Severiano, beleza? Tem aqui também informações. Eu publiquei lá no Instagram do Brown em Fogo para vocês conferirem tudo. Estacionamento, gratuidade.
tem por lá, é só me seguir lá no Instagram, Brownifogo, que a gente tá postando um monte de coisa referente aí ao jogo, né, cara? E um monte de questão de vídeo, de foto, de meme, de publicação, repercutindo várias paradas legais. E aí, aproveitando já para colocar aqui o calendário do Botafogo em maio, tá? O Botafogo joga agora no dia 4 de maio contra a LDU, né, na Copa Sul-Americana. Aí no domingo, o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro também no Newton Santos. Na outra quarta, dia 11, o Botafogo vai enfrentar o Corinthians dentro do Newton Santos. Então são 3 jogos seguidos do Botafogo no Newton Santos. No próximo sábado, no outro sábado, dia 14, o Botafogo enfrenta o Goiás na Serrinha. Aí o Botafogo fica aí uma semana cheia para trabalhar e jogar no dia 20 contra o Fluminense. Quer dizer, eu não sei se tem Copa do Brasil, né, nesse meio tempo, mas, enfim, vamos aguardar. Inclusive, o sorteio da Copa do Brasil é agora nessa terça-feira, tá? Eu quero falar, inclusive, sobre isso, tá? É uma situação que eu quero trocar ideia com vocês sobre Copa do Brasil, sobre dinâmica, do que a gente pode esperar. O Botafogo no dia 20 enfrenta o Fluminense no Newton Santos. No dia 25, César Valerro e Botafogo, lá no Peru. Eu estarei lá, inclusive. E no dia 28, o Botafogo enfrenta o América no Newton Santos. Então, nesse mês de maio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos do Botafogo, pelo menos, dentro de casa. E agora, cara, pra gente finalizar esse conteúdo aqui, é importante destacar também, cara, a arbitragem bizarra da Edna, cara. Assim, eu não queria nem estar falando só sobre isso, mas primeiro a expulsão do Thiago Maia, né? Não é questão de só ser ruim, né? Da árbitra ser ruim, ser despreparado. É orgulho, tá? Orgulho. Aquilo é orgulho, né? Quando você tá errado numa coisa, alguém está te mostrando que você tá errado, e ao invés de você falar, caralho, tem razão, né? O VAR tá aqui pra me ajudar. Não, eu vou manter o que eu tô fazendo, eu vou manter o que eu tô falando porque eu sou orgulhoso. Exatamente o que fez a Edna, né? Ainda mostrou um cartão amarelo ali, né? Então, o pior de tudo, o pior não é o errado, o pior é o orgulhoso, sabe? É o cara que ele, sei lá, você percebe que ele sabe que ele tá errado, mas ele não vai dar o braço a torcer. Enfim, é um pouco disso, sabe? E a expulsão do Luiz Castro também, cara, eu diria que o problema não foi nem a expulsão, que ele passou do ponto ali, xingou e tal, então foi expulso, mas o cartão amarelo é um desconhecimento da regra por parte da Edna. Ponto. A Edna não sabe a regra da substituição. Qual que é a regra da substituição? O treinador substitui quando ele quiser, porque a equipe é dele. O próprio Luiz Castro falou, não vou admitir que ninguém diga a hora que eu tenho que colocar um jogador. A Edna virou pro banco e falou, entra agora. O Luiz Castro, como assim entra agora? Eu não quero que substitua o meu time na bola parada. Eu quero substituir o meu time depois da bola parada. Porque aí sai um gol, eu não quero, né? E realmente não é indicado, né, você já colocar um jogador frio para marcar na bola aérea, certo? Então, a Edna falou, não, vai ter que entrar agora. Gente, isso é contra a regra, né? A Edna não sabe a regra do jogo que ela pita, certo? Então, o cartão amarelo já foi bizarro. E aí, meu irmão, eu acho que qualquer um perderia a cabeça ali, né? Xingaria, falaria um monte de coisa. Desculpa, cara. Nessa, né, eu não acho que o Luiz Castro tá errado. De verdade. O Luiz Castro passou do ponto. Não, desculpa, cara. Eu não acho que ele tá errado. Né? É impossível você lidar de cabeça fria, normal. Ninguém tem sangue de barata pra ver um árbitro não saber a regra do jogo na sua frente. Num jogo entre Botafogo e Flamengo no Maracanã, um jogo de primeira divisão. Desculpa, isso é inadmissível, sabe? Enfim. E, cara, mais destaques aqui do Botafogo sobre o jogo de hoje. Eu vou até 10 minutos hoje. Sobre o jogo de ontem, cara. Assim, PR, como sempre, espetacular. Eu acho que hoje eu não vejo nenhum goleiro no Brasil agarrando o que agarram PR e Bento do Atlético Paranaense, deixando um pouco o clubismo de lado. Claro que se eu tivesse que votar um, eu votaria no PR, por motivos óbvios. Mas, assim, são os dois, que pra mim estão numa primeira prateleira. Eu acho que eles estão acima hoje, tá? Hoje, dia 1º de maio. Acima até do Everton, do Palmeiras, acima até do Cássio, do Corinthians, de outros goleiros. Eu acho que Bento e Lucas Perry, cara, estão num nível que ninguém tá no futebol brasileiro hoje, sabe? O Adrielson, assim, fez uma partida espetacular. Se muita gente cobrava que ele tivesse um pouco mais de sanidade, um pouco mais de leitura, cabeça fria em jogos importantes, jogos com estádio cheio, né? Como, por exemplo, aquela última rodada contra o Atlético Paranaense lá no ano passado, em que ele foi mal, o Botafogo foi lá e acabou perdendo aquela partida. Foi muito bem. Cara, acho que é importante destacar sobre o Rafael também, né? Que não tem como você... É inconcebível, cara. A gente tá falando de um cara
muita experiência em futebol europeu, é um cara com, assim, não pode se comportar desse jeito, cara. Ele se comporta como se ele fosse um torcedor ali, e ele de fato é. Então é que ele fazia uma ótima partida até fazer aquela besteira. Enfim, Danilo e Tietê, cara, mérito do Luiz Castro, tá? Mérito do Luiz, porque eu acho que ele conseguiu enxergar que o Botafogo ele não perderia tanto em dinâmica, em rodagem, porque o Tietê tá jogando cada vez melhor, tá tendo cada vez mais confiança para jogar mais avançado, enquanto o Danilo faz a contenção. Em alguns momentos os dois jogam ali juntos na mesma linha para defender, né? E aí você ia proteger um pouco mais o meio, né, cara? E principalmente ia ter dois jogadores que eles são velozes para fazer o balanço e não deixar com que a superioridade numérica pelos lados do campo acontecesse a todo momento, como é sempre de praxe a estratégia do Sampaoli, sabe? A gente tem também o Eduardo acabou ficando um pouco ilhado desse jogo, cara, porque não era aquela partida acabou não sendo a partida pro Botafogo jogar com aquele ponta de lança, vamos colocar assim. Acabou não sendo o jogo, né, ele acabou cobrindo mais espaço e o Botafogo saiu um pouco mais pelos lados. E quando chegava no corredor central, o Botafogo girava e ia direto no Tiquinho, sabe? Então, assim, Tiquinho fantástico também, não tem muito o que falar, sabe? Ele é um jogador que ele é mais pesadão, ele é um jogador que ele vai aparecer em momentos fundamentais, mas quando ele aparecer, sabe? Ele vai ser completamente diferencial. Enfim, quero saber outros destaques que vocês tenham da partida, de jogadores que entraram, de jogadores que, assim, os seus, sei lá, o seu top 3 da partida. E, claro, cara, a gente não pode deixar de dar um mérito aqui. É aquilo, é como a gente fala, né? O ruim não é aquele cara que ele tem uma opinião. Uma opinião é uma opinião, né? Se ela tiver embasamento, se você tiver argumentos para apresentar essa opinião, tudo bem. O ruim é o orgulhoso. É aquele cara que não quer dar o braço a torcer, aí ele começa a atacar os outros, aí ele começa a falar questão pessoal. Cara, Luiz Castro merece elogios. Criticar quando se deve, quando o Botafogo tava ali, 7 jogos sem vencer, perdendo clássicos, jogando mal contra time alternativo do Flamengo, penando pra ganhar na Portuguesa. Aí você tem que criticar, naturalmente, você critica, né, um aspecto que ele tá falho. Quando o Botafogo defendia bem, o Botafogo atacava mal. Quando o Botafogo atacava bem, o Botafogo defendia mal. E ele conseguiu corrigir ajustes. Ele conseguiu equilibrar um pouco mais as dinâmicas do Botafogo. Me parece que colocou um pouco mais a cabeça no lugar. Me parece que alguma questão ele conseguiu fazer uma mudança de rota para fazer com que os jogadores focassem de novo e conseguissem uma dinâmica interessante de trabalho para abraçar as ideias do cara de novo. Então, isso é interessantíssimo, sabe? A partir do momento que ele foi... É isso que eu falo, e eu quero falar sobre isso justamente no próximo vídeo, sabe? Mesmo que se tenha ressalvas em relação ao trabalho de um treinador, é uma era muito diferente de quando a gente tinha ressalva do trabalho de um Barroca, de um Valentim, de um Marcos Paquetá, de um Felipe Tigrão, que esses caras não vão ter de onde tirar coelho da cartola, cara. A gente tá falando de um técnico que, embora tenha merecido críticas há alguns meses, é um treinador que ele passou pelo futebol europeu, um treinador de Champions, um treinador que venceu o Real Madrid, é um treinador que chegou quase a uma final de Europa League com um orçamento menor em relação a outros concorrentes daquela competição. É um cara que ele tem um estudo muito aprimorado em relação a futebol, e todo mundo que já viu, né, assistiu o cara falando off Botafogo e tudo mais, sabe muito bem disso. Faltam algumas dinâmicas para entender um pouco melhor o futebol brasileiro, falta ser mais flexível e ele tá conseguindo ser, falta ser um pouco mais dinâmico para compreender como é que se trabalha com jogadores por aqui, e ele tá conseguindo fazer isso. A prova, 12 jogos sem perder, classificação na Copa do Brasil, agora 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, liderança no Campeonato Brasileiro, e vamos embora para tentar buscar liderança na Copa Sul-Americana agora nessa quinta-feira também. Ponto. Elogiar quando se deve, criticar quando se deve, e o Luiz Castro merece elogios pelo momento que o Botafogo está passando. Não adianta a gente ficar aqui, o Botafogo está ganhando só pelo nivelamento técnico dos jogadores. Um jogo ou outro, ok. Mas desculpa, cara, não tem como ser coincidência. Tem que dobrar sua torcida e elogiar o cara. Ponto. E o que a gente mais quer é estar comemorando isso aqui. Agora eu vou lá na padaria, não tô nem com fome, não quero nem beber café, mas vou lá tomar um cafezinho com a camisa do Botafogo. Fui.